eu, no início da pandemia, uma coisa assim que eu percebi, lógico, foi muito triste a gente ver a cidade vazia, né? A gente Sim, não, foi um é um caos, aprendizado. né? É um A gente não caos. sabia o que ia acontecer, então dá aquele medo, aquela insegurança. Mas você sair à tarde na janela e você ver aquele pôr do sol, que há É. muito tempo a gente não via, Arco-íris, aqui, né? pode ver, você sai aqui fora agora, toda chuva, tem um arco-íris aqui no centro de Santo André. Eu até Então, postei. sim, e eu acho assim que é um prazer tão grande, né? Sim. E várias pessoas naquele momento, eu lembro que eu postei uma foto e na sequência outras pessoas também postaram essa foto, porque tava todo mundo em casa. Se a gente tivesse naquele frisson de trabalhar, você Você passava, não tinha visto você o pôr do passava, sol. né, o pôr do sol mais lindo do mundo, você não teria Né? visto. Mas como você estava na Exato. sua casa, você Você teve conseguiu ver né, um pôr do o sol. pôr do sol, que é uma Isso. coisa tão simples, né? Tão simples. E não é só a recuperação da natureza, é a nossa própria recuperação. Sim. É a gente se redescobrir, ter a certeza de que somos espírito. Não somos matéria. A matéria Sim. fica aqui. E é um tempo tão rápido. Né? Então, vamos procurar nos reconhecer, nos reencontrar. Sim. Não importa, eu sempre falo isso, não importa qual a sua religião ou se você não tem. Né? Hoje eu digo que eu não tenho mais uma religião. Tá. Mas eu respeito todas. Sim. E eu aprendi com todas. Com todas. Se a gente chegou até aqui, foi com um pouquinho de cada um. Exatamente. Né? Exatamente. E isso é muito importante. É esse olhar de respeito. Né? Rosana, aí dentro dessa pergunta que a Rose fez em relação a esse entendimento e a Covid, né? O exemplo. Tá. Vamos pegar a experiência de nós que estamos vivos e passamos pela Covid, né? Sim. Estamos passando, Estamos né? passando, então pegamos estamos COVID, aprendendo, Sim. de certo modo, o significado de tudo isso, né? De tudo que vocês estão falando aqui. Essas pessoas que morreram, exemplo aqui no Brasil, 620 mil pessoas. Qual foi o aprendizado delas e por que elas morreram e para onde elas estão? Tá. Qual é o entendimento da Fraternidade Branca em relação a essas pessoas que morreram de Covid? Tá. Então, as pessoas que faleceram, e eu acredito que todo mundo aqui conhece também, muita gente que fez a passagem de parada cardíaca. Sim. Ou de câncer. Sim. Eu tive um amigo que ele pegou a Covid, ele estava para ter alta, todo feliz, então, ligou, tal, vai sair horas, teve uma parada. Então, hoje, como nós estamos nesse momento de transmutação, né, no momento de evolução planetária, há uma necessidade seria um repaginamento no planeta, né, falando como designer. Então, há uma necessidade de troca de pessoas. Agora, não há como você julgar, principalmente, ou dizer, olha, fulano de tal faleceu, fez a passagem, porque ele não aprendeu o que ele tinha que aprender. Não, porque nós observamos uma quantidade gigante de seres evoluídos, sim, espiritualmente, que fizeram a passagem. Por quê? Porque o lado de lá também precisa dessas pessoas para receber aquelas que não conseguiram evoluir. Tá certo, tá errado? Não sei quem somos nós para julgarmos qualquer coisa. Mas se você já a espiritualidade precisa de seres de luz que entendam exatamente esse momento e o que está aqui agora, para receber esses seres que não fizeram a lição de casa. Então você tem a passagem do evoluído, daquele que fez a lição de casa, e aquele que não fez. Então não dá para dizer, foi embora porque não fez, não aprendeu o que tinha que aprender. Porque como se fosse um castigo, né? Não existe o castigo. Existe o tempo, né? E nós temos o nosso tempo. E aquilo que a gente fala, ninguém tem o direito ou consegue tirar o dom da vida ou dar o dom da vida. Essa energia vem conforme a religião, Deus Pai e Mãe, né? Buda, Alá, não importa, sim, o nome, importa a energia. Nós conhecemos como Deus Pai e Mãe.
E ele dá e ele diz, olha, você não fez, ou, filho, você fez exatamente aquilo que você precisava no tempo que você precisava, agora vem me ajudar do lado de cá. Eu pelo menos, foi a forma que a fraternidade está explanando para nós, né? E eu acho que é bem dentro do que a gente gostaria de também estar ouvindo, né? Porque todos nós passamos por passagens Sim. de entes queridos. Sim, sim. Né? De Covid ou não de Covid. Sim. Você entende, como você estudou também o Espiritismo, teve uma fala do Chico Xavier que falava de uma guerra, né? Alguns espíritas falam isso, que talvez haveria a Terceira Guerra Mundial, lá. Sim, essa guerra a gente teve bem o aprendizado. Então, eu entendo que essa guerra seja essa Covid. Você entende isso ou não? Não, eu não entendo isso, não. Eu entendo que nós, com o despertar desse 1/4 do planeta, que não é pouco, né? Tá. A gente conseguiu pulsar e vibrar amor e coisas boas. E então, com isso, conteve o amor foi mais forte do que ódio, essa guerra. do que a raiva. Entendi. Entendeu? Então, eu consigo enxergar que o amor venceu a guerra e está vencendo o lado negro. A luz está superando. Eu lembro que quando eu comecei a estudar... Nossa, né? que bom ouvir isso. Não é? Porque é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Sim. No que a gente escuta, a gente precisa filtrar muito. Eu passo isso muito para as minhas alunas. Filtre o que você escuta. Porque o que existe de mensageiro do caos não está escrito, né? Então, existe... Só que assim, existe mais mensageiro da luz. Sim. O do caos é menor. Só que o do caos, ele faz barulho. É o que a gente estava comentando outro dia, o barulho é uma coisa, por exemplo, você estar aqui agora e não estar vendo um noticiário escorrendo sangue pela TV, dizendo quantas pessoas morreram, já mostra a diferença dessas pessoas. Sim, sim. Né? De ouvir, tem, né, como vocês, tem a outra rádio, né, que também fala, que são eu adoro aquilo, quando ele fala assim, vamos lá para a hora das notícias do bem. Gente, isso é lindo. Há mais de 20 anos que eu acompanho isso. Vamos escutar a notícia do bem? Né? É isso aí. Porque senão você se contamina. Totalmente, totalmente. É uma gota de óleo num copo de água. Sim. Acabou com aquele copo de água. Sim. Rose, a Valquíria Furlani está aqui dizendo que já leu. Ela já leu, cadê o comentário dela? Agora me perdi aqui. Ela já leu sobre Saint-Germain. E diz ela que ele era um alquimista, é isso? Exatamente. Ele teve a última encarnação dele, ele era um duque de Saint-Germain, né? E ele teve quase 280 anos encarnado no planeta. E isso tem até uma história, você pega no Wikipédia mesmo, que teve uma senhora da alta sociedade que ela encontra, ela fala, nossa, eu dancei com o seu avô. Aí ele vira para ela e fala, não, você dançou comigo. Que é exatamente a lei do alquimismo. Tá. Que ele traz também com a transmutação da chama violeta, você consegue também não envelhecer. Entendi. Então, por quê? Porque você consegue fazer a ativação dos seus átomos, do seu DNA, que é o que está acontecendo. Né? O padrão do DNA está sendo completamente alterado hoje no planeta e em todos os seres que estão prontos. E se você for bem observar, né? Nós estamos... Já passou um pouquinho, né? Da nossa juventudezinha. Pouca coisa. Pouquinha coisa. Mas você pensa que é só aqui, nessa terceira dimensão, porque nós somos luz. Mas eu não sei o que... Sinceramente, eu estou com 47 anos. Mas eu me sinto, o meu espírito, principalmente, como uma pessoa de 20 anos. Sim. Eu não percebo de verdade isso. Sim. As minhas brincadeiras, né? A minha alegria é como se fosse uma pessoa de 20 e poucos anos. Eu digo que é só observar, eu não sei, a minha família é muito grande, né? Eu venho de uma família de espanhol com italiano. E gigante, dos dois lados, né? Milhões de tios. Pensa quando nós tínhamos 10 anos e a gente olhava para as nossas tias
com 40. Sim, E era uma elas estavam idosa. tudo de vestidinho, de floridinho, Era com uma cabelo idosinha. curtinho, de Sim. permanente, porque para não dar trabalho. E eram velhinhas, Sim, sentadas, sim, sim, né? Obesas, sim. sem um cuidado, ninguém fazia uma unha, ninguém cuidava de um cabelo. É assim, isso eu vi a minha sobrinha quando ela tinha essa idade, não sei quem ficou, falou, nossa, mas minha mãe, né, minhas tias que já têm um pouco mais de idade, mas elas são idosas já, né, que elas tinham 70, 80 anos. Ela começou a chorar. Não, a vovó não é velha. Mas é muito Por quê? interessante Porque a minha mãe isso. é linda, Sim. entendeu? A minha mãe, ela tá, agora que ela parou de dividir o cabelo por causa da pandemia, ela Sim. adorou.